meus amores da minha turma 19FC02, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre revisão. O que, prof? Sim, senhores! Hoje nós vamos revisar o módulo de profissão de cuidador, esse módulo em que foi bastante debatido, conversado, foram temas muito relevantes para a sua formação. Tenho certeza que nossos encontros ao vivo foram muito enriquecedores, a gente discutiu sobre muita coisa, então vamos relembrar. Quero que você pegue seu módulo aí de profissão de cuidador para ir acompanhando, certo? E aí, quero diminuir aqui minha bolinha para não ficar grandão e ficar ocupando o espaço do slide, mas quero que você fique aí juntinho comigo, certo? Então vai lá pegar seu módulo que eu vou me diminuir aqui para projetar meu slide para vocês, ok, meu povo? Gente, então, como eu disse, a proposta hoje, né, é que a gente trabalhe, uma revisão desse módulo, certo? Foi um módulo bastante enriquecedor no quesito de embasamento teórico para vocês, né, para que vocês, a gente conversou sobre violência, a gente conversou sobre morte, sobre psicologia do idoso, sobre fase de desenvolvimento infantil. E apesar de parecer um módulo muito teórico, é um módulo em que vai ser o dia a dia de vocês, certo? Então, vocês vão lidar muito com isso, quem for aí enveredar para essa área de cuidador. E aí, por isso a importância da gente fazer uma bela revisão para ele. Então, vamos lá. Nós iniciamos esse módulo falando um pouquinho sobre o cuidado, definimos o cuidado como um ato muito importante, um ato de prestação de serviço para alguém, mas que vem junto com amor, com dedicação, com vontade de querer cuidar. Então, a gente precisa sim ter um perfil para isso, não é qualquer pessoa que consegue cuidar de alguém. Eu acredito que por vocês escolherem um curso da saúde, vocês têm mais habilidade para isso, né? Porque o ato de cuidar é um ato muito de compaixão também, né? De se colocar no lugar do outro. E eu falei muito isso para vocês nesse módulo. Se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? E a partir daí, dessa empatia, a gente definiu um pouquinho sobre o perfil do cuidador. Quem é esse cuidador, né? Quais são os papéis dele? O que é que ele precisa ter? Quais são os atributos? Até conversei bastante com vocês, que às vezes a gente acha que, professora, eu não tenho tanto perfil, porque eu não tenho tanta paciência, eu sou muito estressada, né? Em casa eu sou muito estressada com os meus filhos, com meu marido, mas eu sempre gosto de dizer para vocês e sempre digo que não transporte para a sua vida profissional o que você é na pessoal, porque muitas vezes a vida pessoal, né, ela tá carregada de emoções, ela tá cheia aí de sentimentos, e na vida profissional não, a gente se comporta mais profissionalmente, né? Então a gente aprende a lidar com as adversidades. Então não ache que você é incapaz, pelo contrário, né? Quanto mais habilidade a gente tem, quanto mais a gente estuda, se desenvolve na área, mais a gente vai ter sim paciência, vai saber lidar com as situações adversas. Então a gente falou um pouquinho sobre esses fundamentos, né? A importância também da gente cuidar do paciente como um todo, né? Claro, tem que cuidar sim da sua higiene, tem que cuidar da alimentação, do banho, mas também tem que cuidar da parte pessoal, tem que sim desenvolver um laço de amizade, de afetividade com o nosso paciente, aceitá-lo como ele é, com suas limitações, com suas falhas, entender sobre a doença, sobre o que ele traz, seus questionamentos, né? Às vezes o que ele precisa é apenas conversar, é apenas desabafar. Então, a gente trabalhou bastante nesse módulo essa empatia de escutar o outro, de entender o outro, mesmo que seja algo difícil. Mas cada um tem sua história de vida, cada um tem suas questões emocionais envolvidas, e isso tudo vai acarretar em quem você é hoje, em quem nosso paciente é. Então a gente precisa saber aceitá-lo também como ele é, com suas dificuldades, com suas patologias, suas doenças, tá? Então nós vimos aí que esse cuidador é um ser humano de qualidades especiais, que expressa esse forte traço de amor, de compaixão à humanidade, né? E aí nós também vimos a importância de já ter uma regulamentação para a ocupação de cuidador, né? Então, a partir da classificação brasileira de ocupações, a CBO, ela já classifica através do código 5162, o cuidador como alguém que cuida a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas, ou seja, ele pode trabalhar em alguma instituição, um asilo, né, uma casa de repouso, ou ser responsável direto
por alguém, ou seja, no domicílio, trabalhar diretamente na casa de alguém, né? E ele tem o papel aí de zelar pelo bem-estar, pela saúde, pela alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer. É muita coisa, então não achem que é apenas trocar uma fralda ou dar um banho. Vai muito além disso. A profissão de cuidador realmente é uma profissão muito, muito extensa, né? E aí a gente também conversou um pouquinho sobre vários temas, vamos dizer assim, um pouco polêmicos, né? Então, o conteúdo do nosso módulo traz temas e traz capítulos muito importantes para a gente discutir antes de a gente começar a estar lá à frente, a ser o cuidador, né? Principalmente quando a gente fala aqui das consequências de ser um cuidador e ser um familiar. Então, nós discutimos aí o quanto a gente tem que estar atento, o quanto a gente tem que ser vigilante no sentido de quando a gente é um familiar e cuidador, né? Quando a gente engloba aí as duas funções, acaba acontecendo mais conflitos familiares, a gente acaba tendo um desequilíbrio emocional maior, porque está envolvido emocionalmente com o paciente, né? E isso pode trazer problemas de saúde, pode trazer ansiedade, depressão, problemas na vida profissional, diminuição de momentos de lazer. Então, muito importante que se a gente vire um cuidador de algum familiar, ou seja contratado até pela família mesmo para cuidar de alguém da família, que a gente seja da maneira mais profissional possível. Que a gente tente não misturar as duas coisas para que a gente não seja prejudicado, né? Porque a gente sabe, sim, que quando o cuidador é um familiar, a gente tem esses prejuízos. E aí, nesse módulo, a gente também trabalhou um pouco das legislações, né? Então, foi bom porque a gente conheceu as normas, as condutas, os princípios que regem a profissão de cuidador. Bem rapidinho, né? Então, nós falamos aí sobre os tipos de contrato, falamos sobre a legislação de... Primeiro, a gente falou sobre legislação de muita coisa, né? Falamos sobre legislações de idoso, falamos sobre a legislação da criança, né? O ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós trabalhamos também legislações sobre o portador de deficiência física ou de qualquer outra deficiência intelectual. Trabalhamos as legislações dos idosos, os direitos dos idosos. Então, como eu falei para vocês, é um módulo teórico, mas é um módulo muito importante, porque deixa vocês embasados de informações para saberem realmente atuar com brilhantismo na carreira de cuidador, né? E aí depois a gente falou um pouquinho sobre a relação interpessoal. Então, a importância da gente, além de saber essa teoria, de saber sobre as leis, saber o que é o meu papel como cuidador, se relacionar bem com o familiar daquele paciente, com o próprio paciente, com a equipe de saúde, né? Que está lá cuidando daquele paciente, porque não vai ser só você, vão ter outros profissionais ali que vão estar à frente daquele cuidado, e é muito importante que essa relação, ela aconteça com confiança, né, que a gente tenha um diálogo, que tenha amor envolvido, que tenha compaixão, empatia. Claro que vão existir conflitos, é normal, mas que os conflitos sejam sempre resolvidos no sentido do bem comum, que é o bem do paciente, né, então que existam conflitos para acontecer crescimento, né? Para chegar a uma conclusão de que não, vamos fazer assim que é melhor para o nosso paciente, certo? E aí a gente também trabalhou sobre a equipe multidisciplinar. Então, nós começamos a entender qual é o cenário, né, do paciente. Então, quais são os profissionais que vão estar lá, que podem estar lá à frente dessa assistência do paciente. Então, nós falamos aí de todos os profissionais, né, do médico, do enfermeiro, fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, né, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo. Então, a gente tem vários profissionais que podem cuidar do paciente. Claro que vai depender muito da questão financeira, né, de cada um, de quanto pode custear, vai depender aí das questões econômicas da família, mas sempre existem mais profissionais. A importância aí da gente saber que nós não estamos sozinhos, que nós estamos ali e nós somos uma equipe. Por mais que eu só veja aquele outro profissional uma vez no ano, quando ele vai para consulta, ou uma vez ao mês, quando vai para uma sessão de fisioterapia, mas ali é um elo entre você e outro profissional, e é importante a gente estabelecer esse elo, esse contato, né? Aí falamos sobre comunicação, então olha como a gente desenvolveu habilidades nesse módulo, né? Então nós conversamos sobre a importância da gente saber se comunicar, ter essa prática comunicativa com o paciente, com a equipe, com o familiar, ter empatia, né? Saber gerar estímulos, perguntar se o paciente entendeu, falar devagar, né? Evitar ter uma dicção ruim, então falar pausadamente, devagar, lento, alto às vezes, porque tem alguns pacientes que não escutam bem.
Mas, claro, nem sempre gritar, porque o volume baixo também é um tom de voz mais agradável. Então, se o paciente não tem problema de audição, não precisa estar gritando, né? E o corpo, gente, a comunicação ela não é só com palavras, né? O nosso corpo fala também, eu disse muito isso pra vocês. Então, cuidado com os olhares, com as expressões, né? Com o jeito que a gente deixa o nosso corpo, porque isso pode, sim, mostrar pro paciente que a gente não tá gostando de estar ali, que a gente tá chateado com alguma coisa e pode prejudicar você na sua vida de trabalho, né? No seu trabalho. Aí falamos sobre qualidade de vida, então vimos a importância de estabelecer algumas metas para pacientes, né? Então vimos na criança a qualidade de vida, ela está muito atrelada à parte da alimentação, do direito à amamentação, né? De ter direito a passeios, ao lazer, ao banho de sol, às brincadeiras. Então, muito importante a gente preservar isso na criança, o sono adequado. E na terceira idade, a importância da gente sempre levar para eles uma convivência social, para que eles tenham uma alimentação saudável, para que eles consigam, sim, realizar uma prática de exercícios físicos quando possível, né? E para ter essa saúde mental mesmo, de conviver com outras pessoas, não é porque tá idoso que a vida acabou. Não é assim, certo? Também trabalhamos sobre a memória. Eu falei para vocês sobre alguns pontos chaves para a gente incentivar aí a memória desse paciente. Então, trabalhar com joguinhos, com palavra cruzada, com jogo da memória, com charadas, fazer o diário do paciente. Lembra que eu falei para vocês? Então, fazer o diário, né, no fim do dia, ler aí para ele relembrar o que foi feito no dia, mostrar fotos antigas, perguntar quem é, pode até solicitar para que ele conte o que entendeu de um filme, de um jornal. Isso tudo faz estímulo na memória, né? E aí a gente pode melhorar. Claro que a gente não vai parar uma doença, mas a gente vai sim melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aí também falamos sobre rotina, né? Na rotina a gente viu a importância, porque a gente sabe que se não tem rotina, aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, a irritabilidade, a insegurança. Então, principalmente para pacientes, né, que a gente tá lá restrito ao leito, acamado, a gente tem que estabelecer essa rotina, até para nós mesmos nos organizarmos, não ficar essa coisa louca da gente não saber o que tá acontecendo. Então, tem que ter sim uma rotina, se organizar, principalmente aí quando a gente trabalha na casa do paciente, né, para que a gente saiba organizar nosso processo de trabalho e dê tempo de fazer tudo, né? E eu chamo a atenção que a rotina não é importante apenas para o idoso, é importante para todas as faixas etárias, né? Para as crianças, principalmente criança que tem autismo, né? Que tem um déficit de atenção, que tem TDAH, então tem que ter atenção e tem que estabelecer rotina. E aí, por último, a gente trabalhou a psicologia do idoso, né? Vimos a importância da gente saber aí acolhê-lo, conversar, saber que ele sim já foi jovem, que tem suas histórias, que tem seu passado e que muitas vezes gosta de reviver esses momentos e se sente jovem por dentro. Então, é importante da gente respeitar também, né, esses momentos, da gente respeitar quem ele é. Não ver ele como um bebê, como uma criança, porque não é. Ele já teve uma vida, ele já viveu muito. Também trabalhamos os estágios do desenvolvimento infantil, foi bem recente, né? Então, a gente trabalhou aí as 4 fases por Piaget, a fase sensório-motor, a pré-operatória, a operacional concreta e a operacional formal, e vimos a importância da criança passar por todas essas fases para se desenvolver neurologicamente, psicologicamente, socialmente, tá? Também falamos um pouquinho sobre a segurança domiciliar, risco de queda. Então, a gente falou que nesse contexto de segurança domiciliar, a gente não pensa só em queda, em nada disso, mas também pensa também na alimentação, na segurança na alimentação, na transmissão de doenças, né? Então, na prática de lavagem das mãos, que é muito importante, no banho seguro. Então, engloba muita coisa. Vimos dentro disso também os tipos de violência que os nossos pacientes podem sofrer. Então, vimos aí todos os tipos de violências possíveis. Então, inclusive, relembrem, se vocês quiserem relembrar isso, deem uma lida nesse capítulo de violência, certo? É um capítulo bem importante para que a gente fique atento. Gente, então é isso, né? E ainda falamos sobre o processo de morte e morrer, né? Então falamos aí no nosso último encontro, falamos sobre a importância da gente aceitar a morte, saber o que acontece e saber proceder nessas situações, tá? Então,
vamos fazer diferente dessa vez. Dessa vez eu não quero formulário. Como nós estamos revisando, né? E vocês já fizeram um exercício de cada capítulo desse. Eu não vou botar formulário. A gente vai mudar aqui. Até para vocês interagirem mais comigo. Pra gente matar a saudade. Eu quero que vocês gravem um áudio do celular de vocês. Mandem lá pro grupo. E aí vocês vão dizer pra vocês, na opinião de vocês, como foi o módulo. E qual foi o capítulo que vocês mais gostaram. E o porquê gostaram, tá? Então, esse vai ser o exercício da semana, vai valer como presença, viu, meu povo? Vai valer como a presença de vocês e a pontuação de vocês vai ser dada a partir da gravação desse áudio. Então, bora lá, quero vocês participando, nada de vergonha. É só gravar. Professor, olha, eu gostei mais desse capítulo, porque eu achei muito bacana, porque trabalhou as violências que o idoso pode sofrer, que a criança pode sofrer. Eu acho isso muito importante e a gente precisa saber sobre isso. Então, eu aguardo esse áudio de vocês. As meninas do CRA vão estar de olho para fazer a contabilidade também da presença através desse áudio e eu vou avaliar através desse áudio. Então, um beijo, até a próxima. O nosso próximo conteúdo vai ser sobre o nosso novo módulo, que é saúde e seus cuidados. Eu aguardo vocês.